Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui em mais um sábado para a gente se ver, curtir um pouquinho, matar um pouco da saudade. Eu vejo alguns de vocês por foto. Estou morrendo de vontade de dar um abraço bem apertado em cada um. Espero que todo mundo esteja bem, quietinho em casa, se cuidando, né? E a gente vai tentando se comunicar aqui todos os sábados, então, como é na nossa evangelização, certo? Então, a gente já viu até agora um pouquinho sobre a vida de Jesus, né? A gente viu sobre o nascimento dele, a gente viu um pouco sobre os amigos dele, sobre a família, né? Semana passada a gente falou sobre a Páscoa, então a gente já conheceu um pouquinho sobre a história de Jesus. A partir de agora, a gente vai falar o que a gente chama das leis, as leis que a gente tem na nossa vida, as leis que a gente tem do dia a dia, algumas regras, né, que a gente tem em casa, que a gente deve obedecer, e as leis de Deus também, certo? Então eu vou contar uma historinha para vocês e depois eu vou passar uma atividade para a gente pensar mais um pouquinho sobre o que são essas leis, tá bom? Daí em casa também vocês conversam com o pai, com a mãe, para ver quais são as leis que a gente tem na nossa casa, na escola, em mais quais outros lugares que a gente pode ter essas leis que a gente vai falar, tá bom? Então prestem atenção na história, vai ser rapidinha e daí vai ter atividade e a gente pode conversar mais em casa sobre isso, tá bom? Um beijo bem grande para todo mundo. Tchau! Pessoal, então nós vamos falar a história do Pedrinho. É esse menino aí que tá com uma carinha meio triste, porque ele tava muito tempo em casa, sabe? Igual a gente. Aí teve um dia que passou tudo isso e o Pedrinho podia já sair de casa, podia se divertir, mas naquele momento ele não podia sair sozinho porque a mãe dele estava muito ocupada fazendo o almoço. Mas ele estava choramingando porque ele queria muito ir na casa do amigo, do Marcos. Mas, para chegar até a casa do Marcos, ele tinha que percorrer um caminho não muito longo, mas tinha que percorrer um caminho até a casa do Marcos, tinha que atravessar algumas ruas, e sozinho ele não poderia ir, porque ele ainda não tinha idade suficiente para andar sozinho. Porque era muito perigoso, porque ele era muito pequeno também. Aí ele reclamou bastante, começou a chorar, começou a brigar com a mãe, disse que ele não tinha liberdade para fazer nada em casa, que tudo ele tinha que fazer, ele tinha que toda hora fazer as coisas que a mãe pedia. Aí ele disse que ele tinha que arrumar a cama, ele disse que tinha que tomar banho, que ajudar a mãe em casa, almoçar na hora que a mãe falava, escovar os dentes e começou a reclamar um monte. Aí a mãe do Marcos, do Pedro, né? Era o Pedro que estava triste. A mãe do Pedro estava fazendo almoço para ele, para toda a família, lavou toda a louça. Ele ajudou a recolher a mesa reclamando ainda. Mas depois do almoço, depois que ele escovou os dentes, a mãe dele cumpriu o prometido. Qual que era o prometido, o combinado que ela fez com ele? Que depois do almoço ela levaria o Pedro até a casa do amigo, que era o Marcos. Aí eles foram, ela foi conversando com ele na rua sobre as coisas que a gente tinha que cumprir em casa, as coisas que eram regras da casa, as coisas que eram regras que existia na cidade, para a gente ter um bom convívio com as outras pessoas, foi mostrando algumas placas para ele. Mas de repente, o Pedrinho estava muito ansioso para chegar na casa do amigo. E de repente, o que aconteceu? Ele soltou a mão da mãe, porque ele já estava a uma quadra da casa do Marcos, e saiu correndo para atravessar a rua. Nossa, foi um susto, porque quase um carro atropelou o Pedrinho, porque ele não olhou para o lado onde deveria olhar antes de atravessar a rua. O motorista freou bem em cima, quase que bateu no menino. A mãe do Pedro saiu correndo, pegou ele nos braços,
deu um abraço porque ela levou um susto enorme. E ele também começou a chorar. Mas eles tentaram se acalmar, a mãe, o Pedro, e ela foi explicando para ele que existem regras, não só em casa, como ela já estava explicando, mas existem regras também na rua. Por exemplo, existe a faixa de pedestre, quando a gente precisa atravessar. Existe o sinaleiro, né, que tem aquelas 3 cores, que é o verde que pode passar, o amarelo que a gente tem que ter atenção, já tem que ir freando os carros para parar, e o vermelho que não pode passar. Então, todas essas são leis que existem na nossa cidade, em qualquer outra cidade, que a gente tem que respeitar para ter um bom convívio, que a gente chama entre as outras pessoas, um convívio em sociedade. Então, são leis que existem na cidade, tem leis também que existem onde? Na escola, a gente também tem regras na escola, né? A gente tem essas leis que são as leis do trânsito, a gente tem as leis da sociedade, e assim como a gente tem as nossas leis e as nossas regras em casa. Então, a gente chama de leis. E a gente tem a lei divina, que é a lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? É a lei do amor. E a lei de Deus, a lei do amor, ele ensina que a gente deve respeitar as pessoas, a gente deve amar uns aos outros, a gente deve praticar a caridade, né? E todas as outras coisas boas que Jesus veio nos ensinar. Então, hoje, a ideia é a gente conversar sobre essas leis, né? As leis que existem em todos os lugares que a gente vai, que a gente deve obedecer. A gente não pode só fazer o que a gente quer o tempo inteiro, né? Porque senão ia virar uma bagunça. Já pensou se todo mundo fizesse só o que quisesse o tempo inteiro, na hora que quisesse? Então a gente precisa de algumas regras para poder conviver bem. E a gente tem também as leis de Deus. E a principal é a lei do amor. Tudo quando a gente faz com amor e com carinho, fica tudo muito bem, certo? Então, tomara que vocês tenham gostado da história. E eu vou passar a atividade. Eu quero ver essa atividade bem linda e bem colorida depois. Combinado? Beijo para vocês!